na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Desde já agradecemos estarmos juntos, a possibilidade de estarmos juntos mais uma quinta-feira, para que possamos dar um mergulho no pensamento de Leon Denis. Agradecemos desde já a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus, a Senhora Maria de Nazaré, a Web Rádio Estação da Luz, essa rádio que emana paz para todos nós, para os nossos lares, para todo o nosso planeta, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, e agradecendo também a nossa Casa Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, bem como todas as casas amigas. Então, boa noite para todos vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ilcéia, Terezinha, Valéria, meu amigo Paulo. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Mais uma quinta-feira, estamos juntos aqui para esse mergulho no pensamento de Leon Denis. Hoje vamos falar um pouquinho de Joana d'Arc. Espero que o programa seja proveitoso, seja bom. Muito contente com a participação de todos. Uma boa noite, Terezinha. Boa noite, Luiz, Valéria, Nilceia, Paulo. Boa noite, amigos que estamos mais uma vez juntos aqui na quinta-feira para refletirmos sobre Leon Denis, sua obra. Esperamos que hoje seja muito bom. Vamos falar sobre a nossa querida Joana d'Arc. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Terezinha, Nilceia, Luiz, Paulo, Tavares. É muito bom estar mais uma vez aqui reunidos nesse estudo sobre as obras de Leon Denis, esse patrono do nosso estudo, que tanto nos ajuda, nos inspira, e ainda mais num dia que falaremos sobre Joana d'Arc, outro grande espírito. Então, sejam todos bem-vindos, que possamos fazer o nosso estudo em tranquilidade, e que vamos aproveitar bastante, não é, Paulo? Boa noite. Paulo, você está sem som, está fechado. Boa noite a todos. Boa noite. Agora vamos com a prece, a leitura do Evangelho com o nosso Luiz Lodge. Vamos abrir o Evangelho. Saiu o capítulo 21, item 9. Item 9 é trazido por Erasto, o Espírito Erasto. Está intitulado Característica do Verdadeiro Profeta. O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos ler capítulo 9, Característica do Verdadeiro Profeta, palavras de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e integrantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda,
cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tende aqui suas características. Aí Erasto vai descrever diversas características do verdadeiro profeta. E vamos aproveitar esse momento para unir nossos pensamentos em torno do querido mestre Leon Denis, em torno do nosso mestre maior, Senhor Jesus, em torno de Deus, nosso Pai, para que possamos ter uma noite agradável, uma noite de estudos, uma noite onde podemos mergulhar nos pensamentos de Leon Denis, mas também na doutrina espírita, nas mensagens trazidas pelo nosso querido mestre, Senhor Jesus. Que possamos, assim, se deixar levar pelo pensamento protegido pelos espíritos que comandam esse trabalho. E é sobre a tutela desses espíritos, sob a proteção de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos início aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Queridos amigos, hoje daremos continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, Joana d'Arc Médium. Semana passada, o nosso convidado, Paulo Barragá, do Centro Espírita Allan Kardec, iniciou o estudo, mas nós tivemos, foi prejudicada a apresentação em virtude do sinal, que o Paulo estava sem sinal. Então, hoje, o Paulo reapresentará a introdução e o histórico da obra, que ficou prejudicada a apresentação na semana passada. O nosso Paulo Barragá é um companheiro, como vocês já perceberam, semana passada, muito estudioso, e além de muito estudioso da doutrina espírita, das obras de Leon Denis, também muito afinizado com a nossa Joana d'Arc. Então, com todos vocês, o estudo do nosso querido Paulo Barragá acerca da obra Joana d'Arc Médium. Paulo, é com você. Bem, vamos então dar início novamente à parte introdutória do livro Joana d'Arc Médium. E nessa parte introdutória, nós vamos abordar as razões objetivas e subjetivas de Leon Denis ter escrito este livro, e vamos também falar alguma coisa sobre o próprio Leon Denis. Por quê? Porque para nós conhecermos a obra, nós precisamos conhecer também o autor. Dentro daquela ligação estreita que existe entre o fruto e a árvore, não é? Para conhecermos o fruto, vamos até a árvore e vice-versa. Então, é isso daí. Nós vamos dar umas pinceladas gerais abordando todos esses temas. Então, nós podemos ver aqui, primeiramente, observar uma coisa interessante, que nós apresentamos, neste momento, Leon Denis como o historiador espírita. Um título muito merecido que é dado por Gaston Luce, um de seus biógrafos. Porque, realmente, Leon Denis ele é um historiador espírita. Acredito que talvez um dos precursores, depois de Allan Kardec, porque ele nos deixou todo um bloco histórico, que é o que nós estamos estudando nesse momento, né, nesses nossos encontros todos, a gente vem estudando o bloco histórico das obras de Leon Denis, onde nós temos, dentre eles, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que, inclusive, se não me engano, foi a última obra de Leon Denis que ele escreveu, portanto, depois de Joana d'Arc, mas, muito sabiamente, foi apresentado antes, esse livro foi apresentado antes. Por quê? Porque Joana d'Arc tem todo um perfil celta. Joana d'Arc, no íntimo, ela é uma guerreira celta, muito corajosa,
Esse é o perfil de Joana d'Arc, porque os celtas, dentre eles, as mulheres, elas eram guerreiras. E, obviamente, não é, podemos afirmar com toda certeza, o espírito Joana d'Arc, ele fez uma passagem pela civilização celta antes de encarnar como Joana d'Arc. E muito provavelmente foi ali, talvez em outras encarnações, mas somando a encarnação como celta, como guerreira celta, que adquiriu experiências bélicas para poder comandar o exército francês. Imaginem, uma camponesa de 18, 19 anos, provavelmente, sem ter tido jamais uma noção de estudo de guerra naquela encarnação, ela sai à frente do exército francês e se sai muito bem. Então, por quê? Porque ela justamente adquiriu essa vivência quando encarnou como celta, né? E nós vemos aqui que o livro Joana d'Arc Médium, ele se vincula a duas datas, 1910 e 1912. Por quê? Porque em 1910, Leon Denis publicou pela primeira vez o livro, porém com um outro título. A obra se intitulava A Verdade de Joana d'Arc. E com esse título não fez muito sucesso. Depois, então, em 1912, o livro é reapresentado com o nome Joana d'Arc Médium e fez um grande alvoroço. Então, vamos ler aqui justamente o pedaço que Gaston Luce nos fala sobre esse episódio. Não, só um minutinho, pode voltar. Obrigado. A verdade sobre Joana d'Arc havia tido alguma repercussão, porém foi em 1912 quando o livro reapareceu com um novo título, Joana d'Arc Médium, que obteve inesperados elogios. Então, olhem que interessante. De início, Leon Denis não publica a Joana d'Arc Médium, mas sim A Verdade de Joana d'Arc, o mesmo livro. Teria sido, assim, um receio dele de não querer apresentá-la como médium, porque, na verdade, é a realidade, né? Mas foi justamente isso que fez toda a diferença, porque jamais um historiador havia apresentado Joana d'Arc sob esse aspecto de médium, né? Muitos a consideravam uma louca, outros com problemas psicológicos, outros entendiam que ela ouvia a voz da própria consciência. A Igreja Católica, por fim, acabou considerando Joana d'Arc como santa, mas nenhum deles havia ainda classificado Joana d'Arc como realmente Joana d'Arc é médium, porque as vozes que Joana d'Arc ouviam eram uma verdadeira comunicação entre espíritos elevadíssimos, desencarnados, obviamente, já numa esfera angelical, que não necessitam mais encarnar, reportando-se a um ser humano, Joana d'Arc. Então, isso tudo fez uma diferença muito grande. Então, pode passar, Tavares, à próxima tela. E agora, então, nós vamos ouvir um comentário, nós vamos ler um comentário de Henri Regnault, que é também outro biógrafo de Leon Denis. Ele escreveu o livro A Morte Não Existe. E nesse livro nós vamos encontrar esse comentário dele. O livro de Leon Denis, Joana d'Arc Médium, foi publicado, creio eu, em 1910. Digo creio porque em nenhum documento que tive à minha disposição achei uma data precisa. Olha que interessante, eu me identifiquei muito com esse comentário porque eu também não encontrei. Eu revirei a edição que eu tenho, é uma edição da FEB, revirei o livro todinho, em canto nenhum existe a data da publicação da primeira edição do livro. E foi exatamente o que aconteceu com Henri Regnault.
E só que aqui ele vai nos falar de 1910. Ele já está entendendo que em 1910 a obra teria sido publicada com o título de Joana d'Arc Médium. E o Gaston Luce nos vai dizer que foi em 1912. São pequenas discrepâncias entre historiadores, mas que isso não vem ao caso. A essência da mensagem é, de fato, que todos vão falar a mesma coisa. Pode mudar a tela, Tavares, por favor? E agora nós vamos para um terceiro biógrafo de Leon Denis. Os precedentes, ambos, eram franceses. Este agora é brasileiro, Silvio Brito Soares. E no livro que ele escreveu, Páginas de Leon Denis, nós vamos também ler o seguinte. Le Mercure de France inseriu em seu número de 1º de fevereiro de 1910 um longo comentário acerca desta obra, iniciando com estas palavras. Escreveu-se muito a respeito da grande Lorena, mas nenhum autor, até o momento, a estudou sob o ponto de vista, aqui ficou faltando, o ponto de vista psíquico. O senhor Leon Denis, escritor vigoroso e ardente, preencheu esta lacuna, publicando Joana d'Arc Médium. Olha que interessante, não é? Então, eles todos falando exatamente que o livro, o efeito que surgiu como Joana d'Arc Médium, né? Então, meu querido Tavares, pode dar prosseguimento aí, vamos avançar. Então, agora, nós vamos esmiuçar um pouco agora o Leon Denis, né? Como nós havíamos dito, a gente estuda não só a obra, mas o autor, para entender o conjunto da obra, né? Então, nós pensamos do capítulo 1º do livro Joana d'Arc Médium, uma passagem muito interessante que vai nos mostrar a intimidade, o vínculo estreito que Leon Denis tinha com Joana d'Arc desde o nascimento, desde da fase, desde a sua infância tenra. Então, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: filho de Lorena, aquela região da França, onde nasceu Joana d'Arc e ele também. Filho de Lorena, nascido como Joana, no Vale do Mosa, tive a acalentar-me, a infância, as recordações que ela deixou no país. Olha que interessante. Então, ele, de pequenininho, ele, de alguma maneira ou de outra, ele já se sentia envolvido, acalentado por toda aquela energia que Joana havia deixado na região onde ele nasceu, não é? Aquele magnetismo todo que os celtas sabiam fazer muito bem, magnetizar uma floresta, magnetizar um ambiente, com aquelas boas energias deles, né? O que os gregos falam de egrégora. Então, ele, desde criança, empiricamente, ele já se sentia acalentado por todas aquelas boas vibrações daqueles lugares onde Joana d'Arc tinha passado. E aí ele prossegue. Durante a minha mocidade, visitei a miúde os lugares onde ela vivera. Aprazia-me vagar por sob as grandes abóbodas das nossas florestas lorenas, outros tantos destroços da antiga floresta das Galhas. E aqui, então, ele é bem saudoso, né? Nostálgico. Como queriam dizer assim, hoje as florestas, hoje na época dele, já não são mais como dantes, elas já teriam sido, vamos dizer assim, violentadas de uma forma ou de outra, mas continuam lá de toda maneira, como destroços agora, porque ele também, como um celta, ele via tudo como era antes, ele tinha percepção de como aquele país de França era na época da Gália. Florestas provavelmente intocáveis, muito mais majestosas, mas, de toda maneira, muita coisa permaneceu. Então, durante a mocidade dele, ele já tinha uma certa independência, então ele poderia percorrer alguns lugares ali aonde Joana d'Arc vivera, limitado,
Ele percorreu aqueles lugares do nascimento de Joana d'Arc, as florestas. E aí ele vai para uma terceira fase, que ele vai nos dizer assim: homem feito, quis seguir-lhe as pegadas através da França. Então, vejam só, aí como homem feito, senhor de si, dono do seu nariz, já um homem economicamente independente, ganhando seu próprio dinheiro, ele poderia fazer o que bem entendia, ele poderia viajar para lá e para cá. Então, ele percorreu, ele fez assim a Via Crucis todinha de Joana. Então, ele vai dizer: refiz quase que etapa a etapa a dolorosa viagem, porque desde o momento em que ela sai de Dom Remy, que era um lugarejo muito pequeno, onde ela levava uma vidinha pacata, a partir do momento em que ela sai dali, terminou, vamos dizer, a vida mansa de Joana d'Arc, né? A partir dali ela vai ser uma peregrina e a caminho da fogueira, vamos assim dizer, né? Antes disso, ela vai cumprir a sua missão galhardamente, com muita dignidade. Então, Leon Denis, vejam só, essa necessidade dele de percorrer etapa por etapa a dolorosa viagem, ele acabou indo residir numa cidade que tinha sido que é hoje em dia uma das cidades por onde Joana d'Arc passou. E todas essas cidades por onde Joana d'Arc passou, desde Dom Remy, a cidade natal, até Rouen, onde ela vai ser queimada, todas essas cidades, os franceses chamam de cidades joaninas, les villes joaniques. Então, são cidades que viraram pontos turísticos. As pessoas que se interessam pela vida de Joana d'Arc forçosamente têm que fazer essa Via Crucis. E ele, tão apaixonado por Joana, ele acabou constituindo a sede, a residência, o domicílio oficial dele na cidade de Tours, onde justamente Joana d'Arc, onde justamente foi feita a armadura de Joana d'Arc, onde também foi produzido o estandarte que Joana d'Arc levava, e onde também Joana d'Arc recebeu a famosa espada que tinha pertencido a Carlos Martel, o avô de Carlos Magno. Importante que se diga que Carlos Martel foi um grande guerreiro que conseguiu expulsar os mouros da região setentrional da Europa. Estava ali querendo acontecer uma invasão moura, como havia ocorrido anteriormente na Península Ibérica, e depois, então, os europeus conseguiram banir os mouros da Península Ibérica, mas na Península Ibérica foi muito antes. E depois, então, isso estava para acontecer na França, e Carlos Martel baniu os mouros da Europa. E a espada de Carlos Martel, como ele é muito comum, ela depois que cumpriu a sua missão, ela virou um ex-voto, e ele então devotou, ele tributou, ele ofereceu a espada para a igreja de Santa Catarina de Fierbois, uma igrejinha onde ele depositou a espada enterrada ali atrás do altar, e ninguém sabia da existência dessa espada. Tempos depois, então, Joana d'Arc, orientada pelas suas vozes, ela vai exigir que um soldado vá lá e tire a espada de trás da... Olhem que interessante, né? Então, isso já foi uma coisa, um ponto para ela, porque quem é que ia saber que tinha essa espada enterrada atrás da capela de Santa Catarina de Fierbois, né? Então, meu querido Tavares, por favor, vamos avançar um pouquinho mais. E aqui, então, nós temos essa coisa linda aqui, essas construções medievais em estilo normando, que até hoje existem na cidade de Tours e em tantas outras cidades da França, em Rouen, por exemplo. São lindas essas construções. O francês chama isso de maison à colombage. O que significa isso? Colombages são essas estruturas de madeira e preenchidas com, muitas das vezes, com argamassa, por acaso essas aí estão com tijolo.
Então, olha que lindo. Essa é a parte da cidade de Tours que eles chamam Le Vieux Tours, o velho distrito da cidade de Tours. Está intacto, assim, desde a Idade Média. E Leon Denis, ele vai descrever com muita propriedade a cidade de Tours na Idade Média. E ele descreve de uma maneira que a gente tem a nítida impressão de que ele está se lembrando, ele está se recordando, muito provavelmente ele já teria morado na cidade medieval de Tours, porque ele fala detalhes incríveis da cidade. Vamos então avançar um pouco, Tavares, por favor? Então nós vamos ler agora, no capítulo 6, um pequeno comentário que Leon Denis nos faz sobre a cidade de Tours. A antiga cidade dos Turones, ao tempo de Joana d'Arc, isso fomos nós que colocamos entre parênteses, ao tempo de Joana d'Arc, gozava então de grande importância. Chamavam-lhe a Segunda Roma, por causa de seu numeroso igrejário, de seus mosteiros e, sobretudo, por causa da romaria a São Martinho, para a qual vinham peregrinos de todos os pontos da cristandade. Vista de relance, ela nos apresentará mais ou menos aspecto idêntico ao que ofereciam todas as grandes cidades francesas da Idade Média. Então vejam vocês que a cidade de Tours, já na Idade Média, não era uma cidadezinha qualquer, não, já era uma cidade de proeminência, de relevo. E até porque, pela romaria, isso fomentava o comércio local, as estalagens, enfim, gerava uma série de serviços terciários, vamos assim dizer, que incrementavam a economia local. Tavares, meu querido, por favor, vamos caminhar. Mais uma tela, por favor. Tavares. Bom, então é isso. E depois dessa tela, nós vamos ver a cidade de Tours no século XIX. Essa é uma gravura de 1835. Leon Denis, se não me engano, teria nascido em 1848, se não me engano. Portanto, um pouco antes dele ter nascido, no século XIX, cidade de Tours já era, para nós vermos a importância da cidade, ela foi pintada por um grande pintor inglês chamado Turner. Então, não era um ponto qualquer no universo, era uma cidade de relevância. Uma pintura belíssima, aliás, na verdade, é uma gravura aquarelada, um trabalho muito bonito. E então agora nós vamos ver o que nos falava, o que nos falou a biógrafa de Leon Denis, ainda o biógrafo de Leon Denis, Gaston Lys. Ele vai nos dizer assim: a cidade de Tours foi uma das primeiras na França a conhecer o espiritismo. Desde 1862, ela possuía um grupo mediúnico. E o jovem empregado, ou seja, Leon Denis, ele era um proletário, por causa de sua pouca idade e falta de tempo, não podia frequentá-lo. Olhem só. Então, eu fiz os cálculos, em 1962, ele tinha 16 anos. Ele entrou em contato com o espiritismo aos 18 anos. De toda maneira, aos 18 anos, ele era muito jovem, não podia frequentar, porque era considerado um fedelho, vamos assim dizer, e também pela falta de tempo. Mas foi justamente quando ele completou 18 anos que duas coisas aconteceram de importante na vida dele. Não só ele entrou em contato com a doutrina espírita, como também ele passou a ser um representante comercial. E como representante comercial, subordinado, obviamente, a um chefe, mas ele viajava muito. E por conta dessas viagens, o horizonte de Leon Denis se ampliou, e ele, muito dado ao estudo, aproveitou dessa oportunidade para engrandecer, enriquecer os seus conhecimentos. E também, por conta disso, ele acabava encontrando oportunidade de fazer palestras em diversos cantos.
porque ele viajava a serviço e aproveitava a viagem a serviço e fazia palestras. Então, vamos seguir, Tavares, por favor? E aqui nós temos uma foto muito bonita, radiante, ensolarada, da famosa Rua do Cisne, na cidade de Tours. E esse prédio aí que vocês veem em primeiro plano, um prédio muito interessante do período renascentista, o renascentista provençal, vamos assim dizer, é o Hotel do Cisne, no número 6 da Rua do Cisne. Algumas fontes da internet, nós vemos que teria sido aí onde Leon Denis passa a frequentar um grupo mediúnico. Mas Gaston Lys nos vai dizer que o grupo mediúnico se reunia, sim, na Rua do Cisne, porém na casa do Dr. Aguzoli. A menos que o Dr. Aguzoli morasse dentro do hotel. Mas, de toda maneira, nós temos uma vista muito bonita dessa rua, uma paisagem bucólica. E então, vamos ver o que Gaston Lys vai nos dizer a respeito dessa passagem. Somente após a passagem do mestre que se fundou, o mestre Allan Kardec, obviamente. Somente após a passagem do mestre, a desencarnação de Allan Kardec, que se fundou em Tours, na casa do Dr. Aguzoli, isso fomos nós que colocamos, pinçado de um outro trecho do historiador. O grupo da Rua do Cisne, do qual Denis se tornou secretário. Lá, os fenômenos ainda foram bastante medíocres. Olhem que coisa interessante. É sempre assim. Isso para nós nos conformarmos. E quando nós começamos qualquer trabalho, é sempre assim, é medíocre, né? Porque nós não temos ainda a expertise, então é sempre medíocre, né? Então, para todo mundo, que ninguém se desanime. Muitos de nós queremos chegar assim na mesa mediúnica, assim, logo já recebendo mensagem de Maria, né? Digo Maria, mãe de Jesus, ela mesma, né? A Virgem Santíssima, né? Mas não estamos preparados para isso. Vamos sim ter um desempenho medíocre até desenvolvermos não só as atividades psíquicas, mediúnicas, mas também o nosso aprimoramento moral, porque as coisas andam par e passo, né? O médium, quanto mais evoluído moralmente, melhores serão as mensagens mediúnicas que ele irá receber. Então, meu querido Tavares, vamos prosseguir. E, posteriormente, o grupo recebe uma mensagem de Sorella, que é Sorella, vejam só, já tínhamos visto no nosso estudo, em encontros anteriores, Sorella é nada mais, nada menos que Joana d'Arc, em espírito. Ela se apresentava inicialmente como Sorella, irmã em italiano, que dizia assim: após a noite virá o amanhecer, então soará para vós a hora solene, quando deveis elevar vossa voz inspirada e espalhar em vosso derredor as preciosas doutrinas que vos foram confiadas como um sagrado depósito. Trabalho, coragem, esperança, repetia-lhe Sorella, eis qual deve ser tua divisa. Então, a divisa que ela estava entregando a Leon Denis era esse: trabalho, coragem e esperança. Todo o perfil de uma guerreira celta, o perfil de Joana d'Arc, né? Então, vejam só que Leon Denis, logo quando ele começa o trabalho mediúnico, ele já recebe mensagens de Joana d'Arc. Vejam só a grande afinidade que ele sempre teve com Joana d'Arc, o que justifica, obviamente, ele ter escrito o livro, a biografia de Joana d'Arc, como um tributo a esse elevado espírito. Vamos então seguir, Tavares, por favor? E aqui nós temos uma aquarela muito bonitinha, também da fachada do Hotel do Cisne. E então prossegue.
Gaston Lys nos falando assim: o ano de 1882 marca, em realidade, o início de seu apostolado, passando a falar do gênio da Gália, dedicando-se particularmente à vida de Joana d'Arc. Então, olhem só a caminhada dele, a caminhada apostólica de Leon Denis, que quando ele começa o seu apostolado, ele imediatamente já entra pelo terreno do celta, mostrando, evidentemente, a grande afinidade da cultura céltica com o espiritismo. E nesse cenário celta, reluzindo, obviamente, a grande estrela Joana d'Arc. Não estava ela com ele, como ele estava com ela, e sua vida vinculada e unida à dela, ao longo dos tempos, indissoluvelmente? Olhem só o questionamento que Gaston Lys faz, que aqui ele mostra a intimidade, o envolvimento intrínseco dessas duas almas. Muito provavelmente já tinham caminhado juntos em outras encarnações, né? Sabe-se lá que experiências juntos eles dois tiveram, né? Vamos então, por favor, Tavares, seguir. E então, Gaston Lys continua. Em 1890, as sessões de experimentação, interrompidas desde a morte do Dr. Aguzoli, ocorrida fazia alguns anos, foram recomeçadas sobre novas bases, com a formação do grupo da Rua Rampart. Então, aí houve um interregno entre um grupo que se extinguiu e outro que surgiu numa outra rua, num outro endereço, numa época mais avançada. E aí, já nessa época mais avançada, olha o que vai acontecer. Os dois principais instrutores desse grupo foram Jerônimo de Praga e o Espírito Azul. Então, é nesse momento que entra em cena Jerônimo de Praga, o mentor espiritual de Leon Denis. E o Anjo Azul, quem é o Anjo Azul? Não, o Espírito Azul, Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc sempre acompanhando Leon Denis. Vamos, então, passar, Tavares. E aqui nós temos esse quadro lindíssimo que se encontra na Basílica de Bois-Chenu, na Dom Remy, de Joana d'Arc. Só que hoje já não se chama apenas Dom Remy, chama-se Dom Remy La Pucelle, ou seja, La Pucelle é a Pucela, a donzela. Então, eles agregaram ao nome da cidade o cognome de Joana d'Arc. E então, no século XIX, foi construída essa Basílica de Bois-Chenu, é o Bosque dos Carvalhos. Então, que a gente vê aqui, nessa pintura, a gente vê uma mancha verde aqui ao fundo, que é a parede de carvalhos, que a gente vai ver depois em fotografias. E então, nessa basílica, foi pintada essa obra muito interessante, que mostra o quê? Joana d'Arc tendo contato com seus guias espirituais, o arcanjo Miguel e as santas Catarina e Margarida. Mas olhem que interessante, ela se encontra no Bosque das Fadas, porque aquela árvore ali ao fundo é a Árvore das Fadas, também chamada Árvore de Maio. E ao redor da árvore, a gente não enxerga muito bem, mas tem uma aglomeração de pessoas ali fazendo uma roda, que o costume era esse. Eles ficavam à sombra da árvore fazendo uma roda. E as ovelhas de Joana d'Arc, porque ela era pastora. Mas tem um detalhe interessante. Essa pintura foi feita ao gosto do imaginário popular, porque, na realidade, Joana d'Arc jamais recebera comunicações dos seus guias na floresta. Ela sempre recebia nas proximidades da igreja, um lugar sagrado. Aliás, os seus inquisidores, eles queriam pegá-la sempre, perguntavam, mas não foi no bosque que você ouvia suas vozes? Por quê? Porque o bosque,
nos remete à cultura celta, que para a Idade Média era a cultura das bruxas. E aí, então, seria um pretexto para considerá-la bruxa, que era o que eles queriam. Então, essa pintura é muito bonita, mas ela não condiz totalmente com a realidade. Vamos, então, seguir, Tavares, por favor? Essa é uma das 8 pinturas. Então, agora nós vamos ver, então, um trecho da introdução de Leon Denis, que vai nos dizer assim, Leon Denis vai nos dizer assim: a maior parte dos fenômenos do passado, afirmados em nome da fé, negados em nome da razão, podem, doravante, receber explicação lógica, científica. São dessa ordem os fatos extraordinários que matizam a existência da Virgem de Orleans. Só o estudo de tais fatos, facilitado pelo conhecimento de fenômenos idênticos, observados, classificados, registrados em nossos dias, pode explicar-nos a natureza e a intervenção das forças que nela e em torno dela atuavam, orientando-lhe a vida para um nobre objetivo. Então, olha aqui Leon Denis vai dizer exatamente o que era o fenômeno mediúnico relativo a Joana d'Arc. Era a mediunidade. Vamos seguir, então, Tavares? E aqui nós temos a linda, belíssima Basílica de Bois-Chenu, em Dom Remy La Pucelle. E aqui nós vamos ver os murais. São 8 murais, 4 de cada lado. Pode seguir, Tavares, por favor. E então nós vamos continuar lendo um trechinho da introdução de Leon Denis no livro Joana d'Arc Médium, e Leon Denis vai nos dizer assim: o ponto capital da questão é a existência de forças ocultas que os materialistas ignoram, de potências invisíveis, não sobrenaturais e miraculosas, como pretendem, mas pertencentes a domínios da natureza, que ainda não foram explorados. Daí a impossibilidade de compreenderem a obra de Joana e os meios pelos quais lhe foi possível realizá-la. Olha que interessante, porque na doutrina espírita não existem milagres, nós sabemos, existem forças da natureza. Então não há nada de sobrenatural, há sim de natural, porém de uma natureza que nós desconhecemos, mas que um dia vamos conhecer. Assim como Jesus transformou a água num vinho, ele não fez milagre nenhum, ele conhecia o processo de mudança, porque tudo na natureza é feita com uma matéria-prima, material, chamada o fluido cósmico. E daí vem tudo, né? Então, quem sabe, sabe. Quem não sabe, acha que é milagre, mas não é. São fatos extraordinários que um dia vamos chegar a dominá-los. E Leon Denis, então, continua nos dizendo o seguinte: a história de Joana é inesgotável mina de ensinamentos, cuja extensão total ainda se não mediu e da qual se não tirou ainda todo o partido desejável para a elevação das inteligências, para a penetração das leis superiores da alma e do universo. Olha que coisa linda. Leon Denis é um poeta, né? A gente realmente fica emocionado porque ele nos traz as verdades assim em forma de poesia. O bardo que ele é, né? Isso aí está revelando o bardo. Olha, gente, 9h42. Quando eu tiver extrapolado o meu tempo, por favor, vocês podem falar, viu? Vamos seguir então, Leon Denis, Tavares, por favor. Leon Denis. Então, aqui nós temos esse quadro lindíssimo, Paris, Ulala, Paris do século XIX. E é preciso que se tenha em mente que Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, ele vai nos dizer que o belo é um atributo da divindade. Então, nós estamos trazendo esta obra-prima belíssima aqui, que está retratando um dos momentos áureos da França, a La Belle Époque, a Bela Época, exatamente em 1900.
E Leon Denis vivia nesse ambiente. Ele morava em Tours, a 250 quilômetros de Paris, uma distância praticamente facilmente executável de trem a vapor. E Leon Denis frequentava esses ambientes todos. E vamos imaginar que ele estivesse, nesse exato momento, em 1900, dentro desse coche, a caminho do palacete da Duquesa de Pommard, na Avenida Wagram, onde ela tinha um belíssimo palacete, que inclusive foi depois demolido, e lá ele deu palestras e mais palestras que foram noticiadas, foram motivo de jornal, foi um verdadeiro frisson assim, na Paris em que viveu Leon Denis. Então, nós estamos trazendo isso para vocês, por quê? Porque nós precisamos mergulhar na vida de Leon Denis para melhor compreendê-lo, e assim melhor compreender também a sua escrita, a sua obra completa, né? Então, é isso. Por favor, Tavares, pode continuar. Ah, sim, não, pare só um pouquinho, pode voltar. Nós queríamos falar aqui uma coisa muito interessante, que esta Paris do século XIX, da Belle Époque, temos que tirar o chapéu para Napoleão Bonaparte e o seu sobrinho, Napoleão III, porque foram dois grandes urbanistas e sanitaristas. Napoleão Bonaparte colocou redes de esgotos e construiu canais de água, colocou fontes d'água, chafarizes na cidade de Paris, construiu monumentos belíssimos, e depois dele, o que ele não conseguiu concluir, o seu sobrinho, o Napoleão III, o fez. Inclusive, La Rue de Rivoli, a Rua Rivoli, que tem o nome da batalha que Napoleão Bonaparte ganhou na Itália, é uma rua quilométrica. Napoleão construiu uma parte da rua e depois o seu sobrinho concluiu. É linda a rua. Mas então, vejam só, essa foi uma das missões de Napoleão Bonaparte, fazer o belo, construir o belo, preparar a capital da França para ser o berço do espiritismo, do nascimento do espiritismo codificado. Sabemos que ele recebeu, por aquele conto do Irmão X, né, Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, Allan Kardec e Napoleão recebeu, sim, a missão de trazer paz e segurança para o povo francês, resguardar a soberania do povo francês, que depois da Revolução Francesa ficou muito estremecido, porque veio o período do terror, todo mundo era decapitado, e era aquela bagunça, né? Aquela confusão toda, e a Áustria já declarou guerra, a Áustria já estava querendo meter a colher dela no meio da política francesa para voltar à monarquia, sim, porque Maria Antonieta era irmã do imperador da Áustria, né? Então, vejam só que Napoleão surge como um verdadeiro herói, coloca inicialmente ordem nisso daí. Evidentemente que depois ele descamba para as guerras napoleônicas, aí ele descarrilhou, vamos assim dizer. Mas ele fez muita coisa boa. Em parte, ele deu cumprimento, sim, à missão a qual ele veio à Terra para realizar. Então, Tavares, por favor, vamos seguir. E aqui este quadro é um quadro lindíssimo do mesmo pintor, né? Jean Béraud, que, aliás, ele nasceu na Rússia e pequenininho foi para a França e se tornou grande repórter visual das ruas de Paris. E esse quadro é muito interessante, que são as operárias da costura saindo no final do expediente da fábrica Paquin, La Maison Paquin, que foi a primeira fábrica que possibilitou a industrialização da haute couture, da alta costura. Olha que coisa interessante, empregando as mulheres que eram as que sabiam costurar, evidentemente. E isso, inclusive, tem muito a ver com Leon Denis, porque Leon Denis era operário inicialmente. Então, isso também, de alguma maneira,
chama também, nos coloca em contato com a vida do mestre. E agora pode seguir. Vamos, então, encerrar aqui a nossa exposição. Um quadro do mesmo pintor, na mesma rua, em frente à Maison Paquin, mas aí já são as madames, né? As freguesas que iam consumir, evidentemente, o trabalho das operárias. E muito bela, evidentemente. Então, era isso, caros irmãos, que eu tinha a trazer para vocês. Maravilha, Paulo. Só temos que agradecer e tenho certeza que os nossos amigos que nos acompanham, os nossos amados ouvintes, se deliciaram com a sua apresentação. E preste atenção, queridos, é só um coquetel, hein? Esse é apenas um coquetel de entrada. O nosso Paulo apresentará toda a obra de Joana d'Arc. Vocês não percam, hein? Porque o Paulo é um grande conhecedor da vida de Joana d'Arc. Então, Paulo, só temos a agradecer por essa primeira apresentação e para a semana continuaremos no bloco histórico, né, que nós estamos começando a obra Joana d'Arc Médium, quando Paulo apresentará o primeiro capítulo, né, Paulo? Somente o primeiro capítulo, porque aí dará oportunidade das pessoas lerem. Não, vejam só, nós vamos apresentar a primeira parte, tá? Porque a primeira parte são 12 capítulos, tá? 12, exatamente. Mas, evidentemente, que no próximo encontro, esses 12 capítulos não vão caber num encontro só, né? Então, eu nem mesmo... Serão quantos capítulos? Olha, vamos dizer que nós pretendemos ir até o encontro dela com o Delfim Carlos VII, tá? Na cidade de Chinon, no famoso Château de Chinon, Castelo de Chinon. É o capítulo 6, então até o capítulo 6, né? Que é Chinon Tours, Chinon Poitiers e Tours, né? Poitiers e Tours, Então, você irá até o capítulo 6. Provavelmente. Talvez eu inclua mais algum outro, vocês me perdoem, tá? Mas porque a gente vai sempre amadurecendo, né, o estudo, né? Nada está concluído, nada está perfeito, está tudo por fazer, né? Exatamente. Então a gente pode, de repente, ouvir assim mais alguma instrução e incluir. Então, alguma voz, né? Alguma voz como Joana d'Arc, né? Alguma voz porque, soando nos seus ouvidos. A gente não faz isso sozinho, né? Eu agradeço os elogios, mas eu remeto esses elogios à espiritualidade amiga que sempre bondosamente nos ampara, né? E o que é feito? O que nós fazemos? A boca, a gente fala, a gente tem os olhos, a gente estuda, mas nada seria possível, obviamente, se não fosse esse amparo maravilhoso dos amigos espirituais, né? Muito obrigada, Paulo. Tá? E agora nós iremos para a prece de encerramento. Não sei se temos perguntas. Temos perguntas, ou Tavares? Você está sem som, Tavares. Tem uma pergunta de foro íntima. No final aí você falou do Napoleão, e é bem interessante que é uma das primeiras pessoas que falam muito bem do Napoleão em relação à missão que ele veio cumprir, cumpriu até certo ponto, até depois dos desleios, tudo bem. Mas, se ele não tivesse derrapado tanto, o espiritismo teria condições de, na França e na Europa, desenvolver mais, mas ficou aquele ranço de tudo que vem da França por causa da guerra. Criou-se esse ranço se não tivesse havido esse erro de trajetória do nosso querido Napoleão? Eu acho, Tavares, o seguinte: quem sou eu, né, para fazer é uma pergunta muito difícil, porque requer uma bola de cristal, vamos assim dizer. Eu não saberia dizer como teria sido, mas veja só, por que Napoleão derrapou? Pelo orgulho, pela vaidade e pelo apego à vida material. E é nessa situação em que a Europa toda se encontra. Então, por que o espiritismo não floresceu lá? Porque os nossos irmãozinhos ainda estão muito ligados, muito apegados às grandes glórias da Europa, porque
É um continente belíssimo, um museu a céu aberto. Então, todas as obras materiais dos nossos ancestrais estão lá a céu aberto, até hoje intactas. E isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, eu acho que as pessoas se prendem muito a isso e não se abrem para o plano espiritual. Penso eu que seria isso, não sei. Ele sofreu a influência, né, perniciosa, nós vamos ver, da própria Revolução Francesa, né? E como você bem colocou, a influência das doutrinas materialistas que estavam florescendo, né? Então, tanto é que nós vamos ver que em 1901 ou 3, não lembro, ele se coroou. Ele não permitiu que o Papa coroasse, como quem diz, né? Aqui eu mando, né? E faço acontecer, não preciso da igreja. Então, a partir daquele momento, a própria igreja começou a decair. A decadência da igreja foi a partir da coroação que Napoleão se fez, né? Da autocoroação, né? Eu creio que isso, né? Muito bem colocado, porque, se não me engano, se eu não estou enganado, ele chamou o Papa e na hora ele arrancou. Na hora tirou. Então, isso foi um fiasco, foi uma coisa ridícula, entendeu? Ele desmoralizou, e aí realmente, aí pronto, né? Desmoralizou o clero e bateu de frente com o clero, né? Então é isso aí, gente. Agradecemos mais uma vez a você, o querido Barragá, tá? E até para a semana, se Deus quiser, né? Então vamos para a nossa prece e depois para as considerações finais, por favor. Ao nosso amado Mestre Jesus, Mestre dos nossos corações, a Senhora Maria de Nazaré, nossa mãe tão querida, ao nosso Leon Denis, nosso mestre e orientador dos nossos trabalhos, e hoje também a nossa querida e amada Joana d'Arc, espírito que muito respeitamos e admiramos. E vamos então, reunindo os pensamentos, agradecer a oportunidade de aqui estarmos, podemos fazer essas reflexões sobre a vida e a obra de Leon Denis, agradecer a todos vocês que dedicaram seu tempo a ouvir as nossas considerações, agradecer ao Web Rádio Estação da Luz, que tão carinhosamente nos acolhe, aos orientadores espirituais das nossas casas espíritas, e pedindo que o Senhor nos oriente para que possamos nos manter firmes no entendimento e na continuidade dos nossos estudos sobre a obra de Leon Denis. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos para todos aqui, todos os que estão nos ouvindo, a todos nós, ao nosso planeta, nesse momento tão delicado. E assim, Senhor, com muita gratidão em nossos corações, pedimos sua licença, e especialmente a Deus nosso Pai, a quem dirigimos todos os nossos agradecimentos, para encerrarmos esse momento de reflexões. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Dado, apresente suas considerações finais. Paulo, você, inicialmente. Isso é eu que falo? Isso. Olha, eu só tenho a agradecer, assim, não tenho nem palavras, a minha grande felicidade de estar junto com todos vocês. E, enfim, não sei nem o que dizer, tá sendo muito bom para mim essa experiência. Então, até para a semana, se Deus quiser.
Queridos amigos, obrigada pela presença, obrigada, Elvira, Regina, Georgina e tantos, né, que nós vimos aqui. Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigada pela presença e pelo apoio. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Luiz. Obrigado a todos pela audiência, pelo apoio, pelas vibrações. E obrigado, Paulo. Fizemos uma viagem, eu viajei junto com você em todas as suas palavras. Foi muito legal. Espero contar com você e contar com todos para na semana que vem, nesse programa, nesse horário, todos juntos, viajando com o senhor Leon Denis e com Joana d'Arc. Maravilha. Terezinha. Está fechado. O áudio. Não estou fechada, não. Não, né? Agora não. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo. Gostei muito, foi muito bom mesmo. Obrigada a todos e até para a semana. Aqui estaremos. Vai, Valéria. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pelo estudo. Foi uma linda viagem na história e pela França também. Gostei muito, muito. Obrigado a todos por estarem conosco, obrigado pela proteção dos nossos protetores, obrigado a Deus, e aguardamos vocês na próxima semana para mais um capítulo sobre Joana d'Arc. Não percam. Fiquem todos com Deus. Obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada, Tavares, obrigada a todos vocês. Uma boa semana. Tavares.